Olá, meu nome é Rafaela, eu sou plantonista de História e a dúvida que eu vou tirar agora está no PV2 de 2019, no capítulo 5, frente 2, página 115. É o exercício 29, ele diz o seguinte: sobre a revitalização de formas compulsórias de trabalho nas áreas coloniais durante a época moderna, quando na Europa ocorria um movimento inverso de liberação de mão de obra, podemos afirmar que. Então, a primeira coisa que é importante a gente pensar o que ele está falando, que nas áreas coloniais a gente tem formas compulsórias de trabalho. Já na Europa, a gente tem a liberação de mão de obra, né? Mão de obra livre. Tudo bem? É isso que a gente está pensando. A gente tem que avaliar esses três itens aqui. 1. A adoção do trabalho compulsório de escravos africanos insere-se na lógica do antigo sistema colonial, pois o tráfico negreiro, controlado pela burguesia mercantil metropolitana, era uma atividade altamente lucrativa e contribuía para a acumulação primitiva de capital na metrópole. Então, o primeiro ponto aqui está certinho. Ele está falando o quê? O uso de mão de obra escravizada africana, ela era importante porque não só ela era um mecanismo de força motora, né, para a produção nas colônias, mas a própria compra e venda desses escravizados também era uma forma de acúmulo de renda, de capital na Europa. A2. A grande disponibilidade de terras impediu a exploração de trabalhadores livres e assalariados, que poderiam ter acesso à terra e desenvolver uma economia de subsistência, o que seria contrário ao sentido da colonização e à organização de grandes propriedades produtoras de mercadorias para o comércio metropolitano. Qual a ideia aqui? Porque essa também está correta. O que ele está falando é que você tem a disponibilidade de grandes terras nas áreas coloniais, mas que você não tem trabalhadores livres e assalariados que teriam como sobreviver, né, como manter sua renda, mas na verdade essa ideia do trabalhador assalariado, do trabalhador livre, ela está presente na Europa, não nas áreas coloniais. Nas áreas coloniais, apesar dessas grandes terras que poderiam gerar, né, mão de obra, poderiam ser disponibilizadas, para a mão de obra livre, na verdade ela vai ser utilizada como grande propriedade produtora para o comércio metropolitano. Então, aqui fazendo a referência, né, à questão do pacto colonial. Então, enquanto na Europa a gente vai estar gerando pessoas que são mão de obra livre, na colônia o que está sendo pensado é no pacto colonial, em fazer o plantation para poder gerar renda para a Europa. E a 3, a adoção do trabalho escravo na colônia se deveu à falta de dinheiro dos grandes proprietários. Aqui a gente já podia cortar, tá? Para pagar salário, não é por isso que vai ter a mão de obra, então a 3 está errada. Dessa forma, a gente tem que ver qual alternativa tem a 1 e a 2 corretas. Não pode ser a A, não pode ser a B, não pode ser a D e não pode ser a E. A alternativa correta é a C.